Olá, obrigada por assistir ao Alagoas em Pauta. O verão é a estação mais alegre do ano, porém é a que mais registra mortes e acidentes de trânsito. Ações como as operações de lei seca e campanhas têm ajudado a mitigar os acidentes, mas a população ainda precisa ampliar a sua conscientização e evitar a fatal dobradinha direção e bebida. Para conversar com a gente sobre esses e outros assuntos envolvendo o trânsito de Alagoas, recebemos nos nossos estúdios Adroaldo Catão, presidente do Detran Alagoas, que falou sobre a tão falada indústria das multas, a discussão sobre licenças para veículos elétricos, estatísticas de acidentes e muito mais. Não saia daí, a gente já volta. Olá, seja bem-vindo ao Alagoas em Pauta, obrigada por nos assistir. Hoje a gente vai conversar com o presidente do Detran Alagoas, Adroaldo Catão, que vai contar pra gente novidades do órgão para esse ano, falar sobre as operações das blitzes lei seca, campanhas de conscientização, esclarecimento sobre multas, enfim, várias coisas bacanas que eu tenho certeza que você tem vontade de saber. Então, Adroaldo Catão, seja bem-vindo, presidente ao Alagoas em Pauta. Obrigado por conversar com a gente. Muito obrigado, Dani, como sempre, fazendo um trabalho espetacular, né, na divulgação aí dos assuntos de interesse da população, né? Então a gente está aqui para ajudar no que puder. Que legal. Presidente, o verão naturalmente é a estação que mais registram-se acidentes por conta do consumo de álcool, né? O Detran vai fazer alguma campanha de conscientização esse ano por conta de acidente. A gente acabou de perder um rapaz em Palmeira dos Índios por conta de um acidente de automóvel que ele foi a vítima. Ele foi atingido por um carro cujo o motorista estava embriagado e ele acabou falecendo, né? Então isso é muito importante. Quais são as ações do Detran para esse ano? Perfeito, Dani. Eu gosto sempre de dizer que o trânsito ele já é por si só um ambiente de risco, né? Quer dizer, tomando todos os cuidados, ele ainda assim é um ambiente de risco porque você tem sempre o imponderável, né? A gente tem que ter em mente quando a gente está pilotando, dirigindo um veículo, a gente está submetendo nós mesmos, né, e as outras pessoas a uma situação de risco, porque o carro, o automóvel, a motocicleta, ela é perigosa. Claro. Então, se você meio que parte desse pressuposto, você já tem a atenção de como adicionar novos riscos é problemático, né? E as pessoas às vezes esquecem isso. Quer dizer, você está dirigindo e aí não está com cinto de segurança, você está adicionando um risco. Claro. Né? Você está dirigindo e está com um calçado que não se adapta bem, pode escorregar, você está adicionando mais um risco. Cada risco desse que você adiciona aumenta o risco geral. Então, a bebida, ela introduz aí um nível de risco tão alto, tão grande, que a legislação, verificando, né, esse risco, como ele de fato acontece, você citou aí um exemplo, e claro, a gente tem números, e se você olha os números, você se assusta, né? Porque a quantidade de acidentes causados por embriaguez ao volante ainda é muito alta. Então a gente tenta aí fazer dois caminhos, né? Não só o Detran, como os outros órgãos de trânsito também, as prefeituras com suas SMTTs, a Polícia Rodoviária Federal, enfim, todos os órgãos que formam o chamado sistema de trânsito, eles têm um foco, né, nessa preocupação com a bebida e a direção. Aqui em Alagoas, a gente tem uma operação Lei Seca já muito consolidada, né? O Detran é quem coordena a operação Lei Seca, mas ela é uma parceria também com os órgãos de segurança pública, né? A gente tem uma parceria com a PM e a Polícia Militar de Alagoas, então, nos ajuda nisso. A gente tem uma operação Lei Seca extremamente atuante e no verão, foi a sua pergunta mais específica, a gente faz um mix aí. A gente faz uma campanha educativa e a lei seca atuando fortemente também na fiscalização. São os dois braços aí do papel do Detran nessa diminuição de acidentes. A nossa campanha educativa já está no ar, né? Ela tem um mote que diz que a onda do verão é a prevenção, né? E aí a gente usa imagens, enfim, educativas para poder tentar conscientizar o cidadão a cumprir todas as regras de trânsito, né? Claro. A gente lembra o básico, né? A gente lembra
que ele tem que usar o capacete se for pilotar a motocicleta, a gente lembra que ele não pode beber e dirigir, a gente lembra que o pedestre tem que ser respeitado, né? Claro. Isso é um foco interessante na nossa campanha, porque a gente tem tido aí aqui em Alagoas, especialmente em Maceió, né, uma preocupação muito grande com pedestres e ciclistas que têm sofrido com situações de acidentes causados por veículos automotivos, né? E aí a gente sempre lembra aquela regrinha de que assim, o maior protege o menor. As pessoas muitas vezes, quando estão dentro do seu veículo, do seu carro, não lembram disso. Acham que o pedestre, por exemplo, que está correndo ali fora da calçada, né, porque a calçada está muito cheia, a gente está vendo período turístico no verão, né? Claro. Maceió está lotada, então você vai ali na Ponta Verde, né, o pessoal reclama muito que os corredores usam a pista para correr. Mas é errado e tal. Ora, a primeira regra é que o veículo automotivo, o carro, tem que proteger o pedestre. Sim. Então, independentemente da discussão de se está certo ou está errado, que isso é um detalhe técnico aí que a gente tem que resolver, caberia aos órgãos de trânsito e eles, me parece que vão fazer isso, aumentar o espaço para o pedestre. Sim, acho que esse é o caminho, claro. a prioridade tem que ser o pedestre, e cabe também ao motorista do veículo tomar o cuidado, proteger aquele que é o menor, né, dentro do trânsito, que é o pedestre e o ciclista também, né? Acontece muito isso. Então, a gente está numa campanha muito focada nesses aspectos e, claro, a Lei Seca está intensificando os trabalhos, a gente está atuando praticamente todo dia em todo o estado, né? E estamos aí conseguindo inibir, né, na medida do que é possível, o consumo de bebida alcoólica enquanto se dirige. Presidente, só tem um número, sabe informar qual é o maior agente causador de acidentes de trânsito em Alagoas? Olha, Dani, assim, a gente tem alguns números, inclusive é importante que o cidadão que tem interesse em conhecer mais sobre esse assunto, né, as estatísticas de trânsito no Brasil, elas são extremamente problemáticas, né? A gente está trabalhando, o Detran de Alagoas é um dos que coordena um esforço nacional para criar um sistema unificado de estatísticas de trânsito. A coisa, eu não vou perder tanto tempo aqui tentando explicar, mas a complexidade está muitas vezes na diferença de classificação na coleta dos dados, né? Então, por exemplo, a gente tem que ter um formulário único para que o SAMU, quando chegue no momento do acidente, preencha e diga qual foi o caso, o que é que aconteceu, enfim. Qual foi o motivo, se ele souber, né? Isso, o que acontece é que cada estado cadastra de um jeito, alguns não colocam o local que aconteceu, então a coisa não é unificada, né? Isso, a nossa estatística de trânsito ainda é problemática na coleta, né? E aí o Detran, claro, ele tenta fazer um esforço aqui em Alagoas para unificar os dados estaduais, e a gente tem uma página no nosso site que qualquer cidadão pode acessar, ele vai ver lá os dados de acidentes que a gente tem. E aí a pergunta que você faz, ela tem que ser respondida dentro dessa limitação. Sim, né? claro. Nem todo caso chega claramente para nós especificamente qual foi a infração. Né? Morreu em acidente de trânsito, consta lá na estatística, mas a gente não sabe exatamente qual foi a causa. Então, dos que a gente sabe exatamente qual foi a causa, a gente tem aí mais ou menos uma noção, e isso é corroborado em pesquisas no mundo todo, que a velocidade é um causador assim, muito forte, né? De acidente de trânsito. Né? Não é à toa que a gente mais ou menos tem um consenso na área, né, de que a utilização de redutores de velocidade diminui acidentes. Assim, é uma coisa quase que uma relação de causa e efeito. Né? Então é uma coisa muito importante para a gente levar em conta. E também a gente sabe que, de um ponto de vista até proporcional, o uso de celulares, né, no volante tem, a gente considera que equivale à bebida. É praticamente como se você estivesse dirigindo embriagado. Né? Você perde a atenção completamente. Perde a noção completamente. É quase como se você realmente estivesse embriagado. Então, são pontos assim que, inclusive, nas campanhas a gente foca muito, né? Não use o celular, não beba e dirija devagar, porque realmente são as causas, né, mais prováveis de você se envolver em um acidente. E muitas vezes um acidente fatal. Né? Com certeza. Aí é onde tem um grande problema. Não é aquele pequeno acidente, aquela coisa batidinha que resolve ali, não. A gente tem também poucos dados sobre isso, porque muitas vezes se resolve, né, entre aqueles que causaram o próprio acidente.
Mas quando a gente fala de acidente preocupante mesmo, é um acidente fatal, né? É o atropelamento, é a queda da motocicleta. É o capotamento. É o capotamento, é aquela colisão frontal, entendeu? Então são realmente acidentes muito, muito graves. E assim, eu acho que esses três pontos são fundamentais, né? Se o cidadão conseguir colocar isso na cabeça, já faz um grande passo para evitar acidentes. Ele tem que diminuir a velocidade, ele não pode beber e dirigir, evitar o celular no volante. E quanto ao motociclista, eu acrescentaria o uso do capacete, né? É fundamental. Eu tenho visto alguns absurdos assim de motociclistas usando o celular enquanto conduzem. Loucura. É uma loucura tão grande, porque assim, primeiro que você tem que se equilibrar em cima daquilo, isso. né? E você tem que prestar atenção no que está ao redor. Então eu vejo motociclista. Outra coisa, eles conversando entre si. Muito motociclista que está conduzindo a moto, mas está conversando entre uma moto e outra. Isso é uma coisa comum demais que eu vejo. Motorista de Uber que pega a corrida, tá lá. No meio da rua, você vê ele lá no celular, escolhendo corrida. Quer dizer, encosta o veículo para poder olhar o celular, responder o cliente, escolher a corrida. Agora, não enquanto ele está conduzindo o veículo. Então, assim, a gente percebe muitas infrações de trânsito que, claro, o Detran não tem como coibir tudo, porque é impossível, mas a conscientização das pessoas também vai muito por aí. O sistema de trânsito, nesse caso, né, dessas infrações, a competência seria municipal e tem algumas cidades que estão investindo em tecnologia, né? Eu acho esse o caminho, mas não pode mais pensar somente, né, no agente de trânsito que olha e verifica. Claro. Esse é o tipo de infração que em um futuro próximo, nas cidades inteligentes, enfim, as cidades que vão investir em tecnologia, isso será feito por câmeras, né? As câmeras é que vão fiscalizar. Eu acho que esse é um caminho que não pode ser diferente, né? Quer dizer, infelizmente, o cidadão, eu tenho a carteira de moto, né, que a gente chama, né? Eu já pilotei motocicleta, parei porque eu acho perigoso, enfim, mas é o que você falou, né? A pilotagem da motocicleta, ela por si só já é mais complexa do que a do carro. Complexa, uma tensão e tudo mais, e uma coisa que os motociclistas sempre falam é assim, não se acostume. Quando você se acostuma, você perde o medo e tal, e você ganha equilíbrio. E aí é onde está o perigo, né? E acho que muitas vezes a gente tem que lembrar isso das duas maneiras, de uma forma educativa, né? Lembrando mesmo ao cidadão, quase que dando aquele empurrãozinho para ele dizer assim, não faz isso, preste atenção. E também, claro, a punição, né? Claro. Porque infelizmente a regra de trânsito, para servir de coordenação, ela precisa em último estágio, ela precisa da punição também. Então, acho que é o caso realmente de intensificar isso por meio de câmeras, enfim, as competências de cada município, né? Isso é uma competência municipal, eles têm como fazer isso, hoje já tem tecnologia para isso, o sistema de trânsito, né, aceita isso sem nenhum problema, já está previsto, inclusive, na legislação, então acho que o caminho vai ser esse, não tem outro, né? Também acho, e assim, você falando em tecnologia e em redutores de velocidade, você não acha que, de repente, o radar ele é mais eficiente do que o quebra-mola? Muito mais, né? Muito mais. Porque acho que o quebra-mola ele prejudica muito o trânsito. O quebra-mola é uma solução antiga, velha, demais. simplificada, que nem sempre, quase nunca é o melhor caminho, né? Às vezes sim, os técnicos dizem que um ponto ou outro de uma rua mais local e tal, coisa assim, pode ajudar. Mas o ideal mesmo é o redutor, né? De velocidade dos vários tipos, enfim, que existem também. São hoje vários, em dia tem vários números. Isso. Realmente é um ponto assim, fundamental para se analisar. Eu acho que o radar é bem eficiente, funciona bem, porque é multa, né? E as pessoas não gostam, né? Não Naturalmente, porque, claro... porque multa. Existe uma acusação interessante aí, que vem ninguém sabe de onde, né? Que é a história da indústria da multa, né? Isso é uma coisa interessante que eu, quando assumi o órgão, eu tive uma informação interessante que eu gosto sempre de repassar, que assim, não existe indústria da multa. Mas você está dizendo que não existe? Não existe porque alguma cidade, um município, sei lá, o Estado não, nem a União, porque o dinheiro comparado com o orçamento desses entes é muito pequeno, sabe? Se ele se dedica a multar o cidadão para auferir renda,
né, ou receita para o Estado, para o município, enfim, para a União, ele não vai ter sucesso, entendeu? Porque não funciona dessa maneira. Funciona assim, o que eu vejo, na verdade, muitas vezes, em algumas cidades, é uma falta de planejamento mesmo, certo? É uma outra discussão. Quer dizer, você vai colocar o radar, como você diz, aonde? Onde? Em que ponto? Né? Isso tem que ser realmente necessário, estudo, né? Exatamente. Isso tem que ser objeto de um estudo. O Detran tem equipes para ajudar as prefeituras nesse aspecto, né? Então, quando a gente é consultado por algum município, a gente faz esse estudo, ajuda a nossa equipe técnica para justamente dizer isso. Onde é que você coloca o semáforo? Aqui ou ali? Onde é que você aumenta a calçada? Onde é que você coloca uma faixa de pedestre? Entendeu? Claro. A gente dá essa consultoria para os municípios que requerem, para as secretarias estaduais, quer dizer, na construção ali do viaduto, aquele viaduto Detran, né? A gente deu uma consultoria sobre a organização das passagens de pedestres ali, né? Que o planejamento inicial não tinha previsto da mesma forma, então a gente ajudou e tal. O Estado, ele se integra, né? O sistema de trânsito, ele se integra e um ajuda o outro. É assim, mais ou menos, que funciona. Então tem que ser isso. Eu acho que o que falta mesmo é planejamento. Planejamento. E não, se realmente você colocar um radar atrás do outro, me parece que o objetivo seria essa tal indústria da multa. O que eu acho que ela não vai alcançar o objetivo, né? Porque ela não é uma fonte de renda substancial, entendeu? Significativa a esse ponto. Não né? é significativa que leve o gestor a ter interesse nisso, não fazer sentido. É irracional. É irracional, irracional. Entendi. E falando de multas, né? Assim, além do caráter educativo da multa, como que a multa, ela se reverte em benefício da sociedade? Essa é uma pergunta interessantíssima, né? Porque também fundamenta isso que eu estou dizendo da indústria da multa. Há uma vedação legal, né, para todo o sistema de trânsito, que você não pode usar o dinheiro, a receita, né, proveniente de multas, infrações, com outra coisa que não seja fiscalização de trânsito e educação. Educação de trânsito e fiscalização. Você tem que usar o recurso que entrou no órgão, seja ele qual for, por meio de multa, com essas duas formas. Ou educação de trânsito, ou fiscalização, ou os dois. Tá? Então não dá para você, por exemplo, gastar em outra coisa. Então a multa hoje, todo o dinheiro que é arrecadado com a multa, lembrando o seguinte, tá? É muito interessante também dizer isso. Vamos lá que o cidadão foi multado hoje. Não vai entrar o dinheiro hoje, né? Essa multa ainda vai ser autuada, ele pode recorrer da multa, né? E muitas vezes os cidadãos recorrem da multa. Essa multa tem quase 3 níveis de recurso, né? Você pode recorrer, fazer uma defesa prévia ao órgão de trânsito, depois você recorre à junta, que a gente chama de JARI, né? E depois você recorre ao órgão central de cada estado, que é o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Então são 3 instâncias de recurso, a coisa muitas vezes demora, né? Naturalmente é um processo. Pode levar anos, né? Isso, então pode levar um ano e meio. Então a multa não é aquela coisa, multou, vai entrar o dinheiro. Não funciona bem assim. Então é um sistema relativamente complexo. Eu imagino que seja realmente... Mas assim, as pessoas não têm essa noção, essa clareza, porque não é um assunto que se fala muito. Claro, é um assunto burocrático, burocrático, né? Mas a gente, assim, quem tem veículo, né? Quem conduz algum veículo, precisa saber para entender como é que funciona, né? Presidente, além de carros, motos e ônibus, o trânsito tem contado também com bicicletas elétricas, ciclomotor, etc. Existe algum tipo de habilitação específica para isso? Alguma legislação, curso, enfim, ou qualquer pessoa pode conduzir esses veículos, né, numa pista, numa autoestrada, sem habilitação? Eu não vou aqui entrar, para não chatear seus telespectadores, em detalhes técnicos. Sim. Né? O sistema de trânsito tem uma série de discussões técnicas a esse respeito, o que é veículo automotor e o que não é, tal. Tá. É uma confusão arretada, mas normalmente vamos imaginar uma regra geral, certo? Que é o da chamada 50 cilindrada. Você vai lembrar da cinquentinha. Tudo que se enquadra, no mínimo, como uma cinquentinha, você precisa ter tanto o registro do veículo no órgão de trânsito, que é o Detran, no caso, quanto a habilitação para conduzir. Que no caso da cinquentinha, ela é uma habilitação mais simples, a gente chama ACC, certo? É uma habilitação mais simples do que a CNH de categoria A.
Sei. Tanto é mais simples que as pessoas, praticamente assim, poucas pessoas usam a chamada ACC. Ela não é obrigatória? Ela é obrigatória. É obrigatória para conduzir, tá? A ACC. Mas aí as pessoas preferem tirar logo a CNH de categoria A. Bom, aí tiram a CNH direto. Tira a CNH de categoria A, já pilota qualquer tipo de moto, né? Entendi. Então é uma alternativa que se criou para aquelas pessoas que só pilotam esse tipo de motocicleta, que é a cinquentinha. Aí você falou da motocicleta elétrica, da bicicleta desses elétrica, veículos elétricos e tal. Aí o nível, a diferença é essa, né? Sobre as cilindradas, a velocidade que atinge. Então, chegou a determinado nível, aí, claro, você tem que fazer o registro no órgão. Se você me perguntar aqui agora, mas eu vi aí que no mercado chegaram várias novas e tal, eu não vou saber te dizer especificamente, porque vai ter que analisar caso a caso, claro. Certo? E, claro, como é um mercado dinâmico, surgem muitas novidades, claro. Né? E aí, naturalmente, há aquela discussão. Muitas vezes o fabricante não tem interesse que seja necessário fazer o registro, porque naturalmente isso é mais um custo, né, para ele que está vendendo. Mais um impedimento, fator impeditivo de venda. Exatamente. E por outro lado, claro, o órgão de trânsito vai estar preocupado com a questão da segurança e tudo mais, enfim, do registro das suas competências. Então, vai haver sempre uma discussão nesse sentido. Hoje, assim, se você perguntar meu entendimento, eu sou advogado também, estou, né, no órgão por enquanto, mas assim, da leitura que eu faço, eu encaro como no futuro todas essas bicicletinhas elétricas, não essas bicicleta não, essas motos, né? As motocicletas elétricas, elas têm uma velocidade alta e tudo mais, elas vão terminar sendo enquadradas como cinquentinhas. Né? Porque a gente já presenciou atropelamentos. Você percebe que eles não estão, apesar, eu pelo menos não tenho visto, né, eles na rua, né? Eu tenho visto eles usando muito em ambiente fechado e tal, mas certamente hoje, se você estiver na rua com uma motocicleta dessa, certamente você pode ter problemas com autoridades municipais, por exemplo, entendeu? Porque vão questionar a necessidade do registro desse tipo de veículo. Do registro, né? Isso realmente é importante. A gente percebeu também um aumento considerável na quantidade de motocicletas na rua, porque com a pandemia aumentaram os deliveries e isso abriu o mercado para motocicletas, inclusive para motocicletas sem placa, condutores sem CNH. O Detran também foca a fiscalização em cima disso? O problema, que é também uma solução, quer dizer, a motocicleta ela é uma solução de transporte, né, para as pessoas de renda um pouco mais baixa, e também uma solução uma alternativa de mobilidade em cidades grandes que, enfim, tem vários problemas, como a gente sabe, né? Problemas de transporte público e tudo mais. Então, a motocicleta, ela é muito forte, muito presente no Brasil e especialmente nos estados do Nordeste, né? Porque a gente tem aí também uma análise socioeconômica, né? Naturalmente, o trânsito, ele tem identidade se você comparar países com a mesma renda, né? Com a mesma realidade socioeconômica. Quando você compara Brasil, por exemplo, que é um país ali de renda média, né, com outros países mais ou menos da mesma categoria, você vai ver que eles têm grandes problemas com motocicletas, acidentes e tudo mais, porque realmente é um veículo que a gente chama de veículo de entrada, é mais acessível. Ele é o de entrada no mundo do automóvel, né, no geral. Então, é isso que tem acontecido. Então, aqui em Alagoas, reflete a realidade do Nordeste, que reflete a realidade do Brasil. E assim vai. Então, quando a gente tem reuniões lá dos Detrans, os Detrans do Nordeste, praticamente todos eles têm esse problema específico com a motocicleta. Qual é o problema da motocicleta? Como ele é o veículo de entrada, né, muitas vezes o cidadão ele não tem a habilitação. E ele também não tem o registro do veículo, né? Ou quando ele tem o registro não é renovado, ele não pagou IPVA e tudo mais. Recentemente, inclusive, o governo de Alagoas estabeleceu um programa, depois se você quiser até perguntar sobre isso, é importante esclarecer, para facilitar a regularização desses veículos, né? Isso é importante também, porque isso valoriza o
o motociclista. Então a gente tem sim, né, focado nisso, a gente tem a Operação Lei Seca também faz operações nesse sentido. As parcerias, a gente sabe que a gente tem um convênio com a Polícia Militar em que eles atuam como agentes de trânsito, né? O chamado BPTrão, Batalhão de Trânsito, ele atua em convênio com o Detran e aí, portanto, ele também fiscaliza esse tipo de coisa, né? Além, obviamente, dos outros órgãos de trânsito. Todos eles estão autorizados a fazer esse tipo de fiscalização e fazem. Mas, como a realidade econômica se impõe, né, é quase como você vai enxugando gelo, né, naturalmente. Você tira do mercado, leva para o depósito, o cidadão nem sempre regulariza, às vezes ela fica lá no depósito, a gente faz o leilão, vende, vai embora, acabou, perdeu, mas aí ele compra outra parcelada e assim vai, né? Enquanto não se resolve o problema socioeconômico e, às vezes, algum problema mais específico, como de transporte público, aí você nunca vai resolver esse problema. Né? Você tem, são reverberações. Isso. E não, como você falou, enxuga gelo realmente porque você não tem como resolver aqui sem resolver o macro. Exatamente. Né? Perfeito. Resolver o micro não vai... Sem transporte público de adiantar. qualidade, não adianta. O cidadão, a primeira oportunidade que ele tiver, ele foge de transporte público. Né? Então não tem saída. Enquanto não resolver isso, não vai resolver outra ponta. Né? Então a gente tem aí, claro, focado nessa fiscalização, mas a gente também entende que é um problema complexo que envolve uma discussão maior do que o próprio Detran ou mesmo todos os órgãos de trânsito poderiam fazer. É verdade. E para a gente encerrar aqui essa conversa gostosa, quais são as novidades do Detran para esse ano? Quais são os projetos, campanhas que vocês estão pensando em fazer? Eu sempre digo, aproveito as entrevistas para dizer assim que quando eu assumi o órgão, o Detran já era um órgão assim de vanguarda na tecnologia, né? A gente tinha sido o primeiro órgão a implementar a CNH digital aqui em Alagoas, né? No Nordeste foi o primeiro estado. Alagoas foi o primeiro estado a implementar do Nordeste a CNH digital e aí quando eu assumi a gente também foi o primeiro a implementar o CRLV digital, que é o documento do veículo. Então hoje, por exemplo, eu nem ando com a minha CNH física, nem os documentos do veículo, está tudo no celular. Então, esse é um exemplo, né, de como a gente trabalha focado em simplificar essas questões que atingem diretamente o cidadão. Então, a gente está com alguns focos, alguns planejamentos nesse ano para aumentar a quantidade de serviços que você pode fazer de casa, né, que não precise ir ao órgão. Então, a gente está focando agora nos serviços de veículos, né, para isso, para que você faça, por exemplo, a transferência, né, do veículo, sem precisar ir a um cartório. A gente está focando aí a mudança na tecnologia também de veículos para que você possa imprimir o chamado ATPV, né, a autorização de transferência direto de casa. Isso é tudo planejamento para esse ano, porque no ano passado a gente teve umas vitórias muito grandes na área de habilitação. Uma delas que eu costumo mencionar sempre foi a abertura do processo de primeira habilitação de casa, você pode fazer de casa, que era um pleito assim, antigo das autoescolas, né, e das pessoas também naturalmente, porque antes você precisava ir ao órgão para começar o processo da primeira habilitação. Por que isso, Dani? Porque as pessoas, a gente não tinha os dados dela, é o primeiro contato com o órgão, é a primeira habilitação. Então ela precisava ir lá para fazer o que eu chamo de cara crachá, né? Verificar, não é você mesmo está aqui. Como é que a gente resolveu isso? A gente fez um convênio com o Instituto de Identificação aqui de Alagoas, né? E aí com esse convênio a gente fez uma espécie de, para não entrar em termos técnicos, né? Mas uma ligação de dados que obviamente totalmente segura, né? Só quem acessa são os servidores e o próprio sistema do Detran. Um encontro de dados. Né? Isso, e que é o batimento. Quando você coloca lá o seu número de identidade, se ele for de Alagoas, né? Se for daqui de Alagoas, aí ele vai dizer que está ok e você vai poder abrir o processo, porque ele já tem os dados verificados. Então, o cara crachá vai ser feito pelo sistema, né? Pelo sistema. A não ser que a sua identidade não seja de Alagoas, realmente ainda você vai ter que ir. Mas aí a grande maioria, 90%, né? Pra você ter uma ideia, o impacto que isso teve na pandemia, a gente diminuiu em 80% o atendimento presencial na área de habilitação. Olha, que então, bom, Então, isso né? foi assim, uma coisa impressionante, né? Facilitou muito mesmo. Então, a ideia é continuar com isso, sabe, Dana? É continuar tirando os serviços da necessidade de você ir lá presencialmente e colocando para o digital, no máximo que a legislação nos permite. Nem tudo a gente pode fazer, porque são leis federais, mas a gente vai trabalhando nessa linha. E respeitando a LGPD também, né? Claro, tudo perfeito. Isso que a gente agora tem que
todos os órgãos têm que prestar muita atenção. Não tenha dúvida. Na proteção de dados, porque isso é uma coisa muito importante. Com certeza. É absolutamente necessária. Presidente, quero agradecer demais a sua presença aqui no Alagoas em Pauta. A gente todo ano tem que ter essa conversa para poder levar para as pessoas novidades, mais informação, porque o volume de coisas, né, que acontecem, de novidades, aumenta a cada ano, né? Com a tecnologia tudo se torna mais dinâmico, então você certamente vai ter mais novidades para contar sempre. Então, esteja sempre estamos aqui à sua disposição, sempre que você precisar, para trazer novidades para os nossos telespectadores e agradecer essa conversa boa. Eu que agradeço, sempre bom estar aqui com você, né? Eu acho que, especialmente nessa pandemia, né, o papel da imprensa, no geral, foi fundamental, né, para levar informação, ajudar as pessoas, enfim. E aí, sempre que eu posso e tenho a honra de ser convidado, eu venho e tento esclarecer o máximo possível. Estou à disposição também. Muito obrigada. No programa de hoje, conversamos com o presidente do Detran Alagoas, Adroaldo Catão, que traçou um panorama sobre o trânsito no estado, comentando sobre multas, o aumento da quantidade de operações de lei seca, entre outras novidades. Se você perdeu esse e outros programas da TV Cidadã, é só acessar o nosso canal no YouTube e ativar as notificações. Assim você vai ficar por dentro de tudo o que acontece de mais importante no Brasil e em Alagoas. Semana que vem a gente volta. Até lá!